Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes sobre São Paulo. E hoje a gente entrevista Daniele Rodrigues Persinotto. Tudo jóia, Hélio? Seja bem-vinda ao Bora Geral. Obrigada. Hoje o nosso bate-papo é com a mulher da periferia, lá de Parada de Taipas. É graduada em marketing, é empreendedora social, neurodiversa, feminista. Daniele é uma mãe atípica na luta pela inclusão integral das pessoas. Bem-vinda, Dani. Obrigada, Hélio, pelo espaço. Prazer estar aqui. Esse termo, Dani, mãe atípica, é novo? Então, esse termo mãe atípica, mais importante do que quando ele surgiu, é o porquê e o como que ele surgiu, né? Porque a questão da pauta da maternidade atípica, né, a mãe atípica, sempre foi uma pauta muito invisibilizada do ponto de vista humano e sempre foi atravessada por um comportamento social muito capacitista. Então, por que surgiu esse termo mãe atípica? Porque a sociedade tem muito aquela coisa, né? Quem pariu Mateus que embale, né? Ninguém está muito afim de ser suporte, né? De uma maternidade atípica. Então, o que acontece? As pessoas vêm e falam assim, olha, filhos especiais são dados para mães especiais. Então, a maternidade atípica surgiu para a gente meio que pôr um freio nesse preconceito e nessa forma que a sociedade tem de imputar a responsabilidade de maternar essa pessoa com algum tipo de especificidades somente a mãe. Então, daí veio o termo mãe atípica, porque a maternidade em si já é algo que demanda tempo, já extremamente dispendicioso, né, quando a gente fala em ser mãe. Quando a gente é mãe de uma pessoa que tem cuidados específicos, né, que você, para além de você educar, cuidar, né, gestar, toda essa etapa da maternidade, a gente ainda tem que lutar por políticas públicas, lutar pela cidadania dos nossos filhos, porque a sociedade que é capacitista, capacitismo, para quem não está muito antenado, né, com esse termo, né, é o preconceito com a pessoa com deficiência. E o preconceito ele se dá de várias formas, inclusive quando você desumaniza essa pessoa chamando ela de anjo. Ah, é um anjo azul, no caso das pessoas autistas. Ah, é especial. Por quê? Anjos e pessoas especiais não precisam de políticas públicas, né? Não precisam de educação especializada, não precisam de um escopo técnico específico dentro de UBS, dentro da educação, da escola. Então, o termo maternidade atípica, ele veio para humanizar essas mães e dizer que a maternidade atípica, para além da maternidade, é uma maternidade que precisa de mais suporte, que precisa de mais rede de apoio, tanto para a mãe, do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista do mercado de trabalho, quanto da criação do filho. E o diagnóstico? É uma etapa difícil? Bom, assim, não vou mentir, não vou romantizar. O diagnóstico, ele é sim um impacto, mas que cada pessoa absorve esse impacto de uma maneira, né? Em casa, para mim foi impactante, mas da mesma forma que eu costumo dizer que foi uma tijolada, me situou. Eu falei, opa, o que eu tenho que fazer daqui para frente? Foi um marco para eu recalcular rotas na minha vida. Então, quando eu tive o diagnóstico da minha filha, eu estava no segundo semestre do curso de marketing, que eu trabalhava numa multinacional de pesquisa de mercado. Quantos anos ela tinha, Dani? Ela tinha 2 anos e 2 anos e meio, quando levantaram a lebre, né? Que foi na escola, inclusive. Mas que você percebeu alguma coisa? Você foi percebendo alguma coisa? Sim, a gente percebe. Mas como foi a minha primeira filha, não existe, né, uma escola para pai e mãe, né? A gente pode estudar muita teoria, ler diversos livros, a gente nunca está preparado do ponto de vista prático, né, do negócio. Então, eu percebi que a Catarina tinha um desenvolvimento diferente e eu não sabia o que era. Então, desde muito novinha, ela teve algumas
complicações de saúde. Então, ela teve alergia à proteína do leite de vaca, que depois a gente descobriu que era intolerância. Ela teve crises de cianose, porque ela tinha muitos gases, então ela tinha dor. Então, ela chorava, aquele neném que chora, ai, perde o fôlego, não volta. Então, ela começou a fazer acompanhamento muito cedo com muitos especialistas. Com 4 meses, ela já passava com cardiologista, com gastroenterologista, com neurologista, com pediatra. E nunca ninguém me levantou essa lebre do autismo. Eu olhava para a Catarina e ela não mantinha o contato visual. E eu não entendia aquilo. Mas nem o pediatra e nem o neurologista foi capaz de me dizer o que minha filha tinha de diferente. A minha filha foi ser diagnosticada, entre aspas, porque um professor não pode diagnosticar, né? Mas quem levantou a lebre disso foi na escola, porque quando ela fez 2 anos de idade, eu percebia que o desenvolvimento dela não estava igual das outras crianças que eu via da idade dela. Então eu falei, vou colocar na escola, porque ela vai conviver com outras crianças, vai se desenvolver. Só que aí na escola aconteceu o fenômeno de que ela não gostava de interagir junto com as outras crianças. Ela buscava as crianças maiores e pedia colo. E aí, quando entrou uma professora nova, que tinha uma capacitação diferenciada na creche, com 2 meses a professora me mandou na agenda. Olha, mãe, eu acredito que a sua filha está dentro do transtorno do espectro do autismo. Muita gente fala assim para mim, nossa, essa professora não tinha que ter feito uma reunião com você, né, para discutir? Eu falo, olha, eu acho que essa professora foi um anjo no sentido de que ela me deu o start, porque eu estava com essa angústia de saber que minha filha tinha alguma necessidade diferente e eu não sabia e ninguém me dizia o que era. E ela foi a primeira pessoa que me trouxe isso. Então foi assim, a forma talvez não tenha sido a melhor, mas depois disso a gente conversou. E a partir do momento que eu li aquilo na agenda, já corri na época, isso foi em 2010, corri para a internet e foi ali que eu descobri as formas de conseguir algum tipo de intervenção para minha filha. Então, assim, foi um impacto? Foi, mas foi bom, porque mais angustiante do que você ter o diagnóstico é você saber que seu filho tem alguma coisa de diferente e não ter acesso ao diagnóstico. E hoje isso é muito presente ainda, embora hoje, em 2024, a gente tenha muita informação, ainda é muito difícil você conseguir um diagnóstico precoce. Quando eu falo precoce, é antes dos 3 anos de idade, Hélio. É muito difícil na rede pública, no SUS, você fazer essa intervenção precoce, que eu consegui antes dos 3 anos com a Catarina. E assim, essa fase dos 2 para os 3 anos é uma fase extremamente importante, que é a fase neurolinguística. É uma fase que, se a gente não intervém, a gente perde um monte de janelas de neuroplasticidade mesmo, de conseguir ganhos com aquele indivíduo para ele ter mais autonomia no futuro. E, infelizmente, hoje ainda a gente não consegue por meios públicos, né? Consegue quem tem dinheiro, né, para bancar um pediatra, um convênio, consegue. Mas quem, assim como eu, depende do SUS, é muito difícil. Bom, você teve o diagnóstico, você teve aí uma suspeita de uma professora que identificou, conseguiu te ajudar. Depois disso, como é que foi, depois de você conseguir um diagnóstico que ela tinha autismo, o que você fez? Quais foram os passos seguintes que você deu? Então, os passos seguintes foram, eu fui correr atrás de um laudo, né, porque hoje a gente não consegue, hoje não, né, desde aquela época, a Cata teve o diagnóstico dela em 2010, desde aquela época a gente já tinha dificuldade de conseguir o papel. Infelizmente, a gente depende desse papel para acessar as pouquíssimas e raríssimas políticas públicas que a gente tem de saúde mental para pessoa autista. Que papel é esse? É um laudo? É um laudo. Laudo de um... É um laudo que tipo de médico? É médico que dá esse laudo? Sim, quem dá o laudo de autismo normalmente é uma equipe multidisciplinar, mas em via de regra é um psiquiatra infantil, um neuropediatra ou um pediatra que fecha esse diagnóstico. Tem muito, o pessoal está falando muito de autismo hoje, estão falando de vários níveis ou grau de autismo. Como é que é? Explica um pouco para a gente isso. Então, o autismo, ele é um espectro. O que seria um espectro, né? A gente fala espectro, as pessoas às vezes não entendem. É um leque. Então, dentro desse leque, existe níveis de suporte, que é o que foi acordado agora na última convenção, porque antigamente era dito
era de outra forma que era nomeado, né, esses graus, esses níveis, e eles não refletiam muito bem do ponto de vista da própria comunidade autista. Então, pessoas com autismo nível 1 de suporte, que antigamente era considerado leve, né, autismo leve, ou mais no passado ainda, síndrome de Asperger, não contemplava, porque dá a conotação, o autismo leve, de que é uma coisa tranquila. O que é o autismo leve? Dá umas características dele. O autismo leve, normalmente, são pessoas que têm um comprometimento cognitivo, eles têm o comprometimento cognitivo preservado, mas eles têm a parte social de se relacionar, a parte da concretude, da comunicação, de entender as coisas muito ao pé da letra, a questão sensorial, porque a maioria das pessoas... O autismo em si, a gente costuma dizer que ele não é... O Dr. Paulo Liberalesso fala que não é um problema, né, do ponto de vista médico. O problema está porque todo autista não é só autista, ele tem comorbidades. Então, a maioria das pessoas que tem o transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, que seria o autismo leve, tem o TDAH associado, às vezes o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, às vezes tem... TPS, a maioria tem TPS, que é transtorno de processamento sensorial. Então, são pessoas que não gostam, às vezes, que toca nelas, o autista leve. Então, quais são os problemas maiores, normalmente, numa pessoa nível 1 de suporte? Ele tem dificuldade de se socializar, porque ele entende as coisas de forma muito concreta, então ele não tem muita paciência de se relacionar com pessoas, ele, às vezes, se incomoda muito com o barulho. Então, é aquela pessoa que tem o comprometimento social muito abalado. E por que não é leve o autismo tipo nível 1 de suporte? Porque essa pessoa, como ela não tem o comprometimento cognitivo, e muitas vezes ela também tem como comorbidade altas habilidades ou superdotação, às vezes são pessoas extremamente inteligentes, elas percebem o olhar das pessoas para ela, porque ela acaba se tornando esquisita entre os demais, né? Então, ela sofre bullying, ela entende aquele bullying que ela está sofrendo, ela entende aquele olhar de reprovação que as pessoas têm por conta do comportamento social dela que é prejudicado. Então, a gente tem um nível altíssimo de pessoas, nível de suporte, que se suicidam. Então, por isso que hoje em dia não se fala mais leve, porque não é leve ter autismo nível 1 de suporte. Ele acarreta uma série de problemas que muitas vezes, porque aquela pessoa ela tem uma inteligência, às vezes até acima da média, quando ela tem o caso da superdotação e altas habilidades, mas ela em detrimento de outros comportamentos. O nível 2 de suporte, que seria o moderado antigamente, são as pessoas que precisam também de algum tipo de suporte. E o nível 3 é aquela pessoa que normalmente tem deficiência intelectual como comorbidade. Então, ela tem a deficiência intelectual, então ela tem comprometimento cognitivo. Então, ela tem dificuldade e déficit no aprendizado. Quer dizer que essa pessoa não aprende? Não. Quer dizer que ela aprende de um jeito diferente. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas, quando eu falo as pessoas, estou falando a sociedade, né? Estou falando a escola, estou falando o médico da UBS. Muita gente costuma dizer que a pessoa que é autista nível 3 de suporte, ela é agressiva. E não é que ela é agressiva, ela é uma pessoa que ela não descobriu uma forma mais adequada de se comunicar, e a agressividade é a forma mais primitiva do ser humano de comunicação, porque comportamento é comunicação. Eles são muito autocentrados. Muitas pessoas autistas, independente do nível de suporte, elas demoram a desenvolver a comunicação verbal. E por que eu estou falando comunicação verbal? Porque comunicação não é só verbal. Comunicação é gestual, é física, é comportamental. No caso da minha filha, da minha Catarina, a comunicação dela é toda física. Ela fala algumas palavras assim, que nem hoje quando eu saio, ela me viu me trocando para sair, aí ela pegou na minha mão e falou, rua, tipo, vou junto. E eu falei, não, filha, a mamãe vai trabalhar, mas eu já volto, você vai ficar com a vovó. Mas assim, o básico da comunicação dela é físico, ela pega a gente e leva nas coisas que ela quer. Então assim, a gente, enquanto sociedade, a gente tem que entender que a comunicação, ela não é só... Eu conheço um monte de adulto dito normal,
né? Que eu nem gosto de usar esse termo normal, prefiro usar típico, porque ninguém é normal. Ninguém. Nessa sociedade hoje, menos ainda. Menos ainda. Ela fala e ela não consegue comunicar o que ela quer, entendeu? E a pessoa, na cabeça dela, ela é normal. Então, assim, a gente vive numa sociedade extremamente cega, entendeu? Porque eles criaram um modelo de normalidade aí que não existe. Você falou de um ponto importante aí. Sim. A escola. E aí, como é que é essa relação com a escola? Eu tenho dificuldade com a escola, sempre tive. Sim. Nunca fui um aluno exemplar, pelo contrário. Sempre achei que a escola vai pela média. Se você estiver acima ou abaixo, você está ferrado. Como todo mundo está assim. Não existe uma reta. Sim. A escola, com relação às crianças com deficiência, o que você, enquanto mãe, encontrou nesse mundo aí? Então, eu encontrei muita barreira atitudinal. O que é barreira atitudinal, né? Porque, poxa, a barreira não é a falta de acessibilidade, a falta da rampa, a falta do elevador? Também. Isso que você falou da escola fazer esse nivelamento pela média é uma coisa muito complicada realmente. Desde sempre, viu, Hélio? E o que acontece é que a escola, ela não foi feita para ser um lugar de desenvolvimento humano, a escola regular pública, principalmente. A escola regular pública, ela é uma réplica do chão de fábrica. Ela foi feita para criar mão de obra especializada para o patrão. E é por isso que ela nivela as pessoas pela média, né? Ela não quer que a pessoa destoie muito, e o que está lá embaixo também não serve, vai servir para serviço braçal. Então, já começa disso, que a escola regular, do jeito que ela é hoje, ela não é boa para ninguém. A gente precisava realmente fazer uma reforma da educação, porque começa que eu não acredito em prova como critério de avaliar o indivíduo e as capacidades dele. Hoje... Não, porque a gente colava também quando precisava de prova. Sim, exatamente. É uma baita de uma demagogia, né? Uma hipocrisia. Prova, uma hipocrisia a prova. Exatamente. A prova não prova nada. Não prova nada. E para uma pessoa neurodiversa ou uma pessoa com deficiência intelectual, isso porque eu não estou falando da pessoa com deficiência física, né, que precisa de outros tipos de apoio. Estou falando aqui mais no campo do autismo, da saúde mental mesmo. A escola não está preparada. A escola, os professores não têm especialização, os professores, de um modo geral, eles já recebem mal. O que a Prefeitura de São Paulo hoje faz? Eles têm um órgão chamado Cefai, que teoricamente é o órgão que deveria fazer essa intermediação, né, da inclusão dentro da escola, mas começa que dentro do próprio Cefai, a formação dessas pessoas é uma formação muito deficitária. São pessoas que têm um curso... O que é o Cefai? O Cefai é um órgão, eu não vou saber a sigla Cefai. Vai aparecer a sigla aqui na tela, a gente coloca. Ah, legal. Então, e esse órgão dentro da prefeitura, eles fazem uma formação com a equipe escolar, com a gestão da escola, mas é tudo muito superficial, Hélio. Não tem uma formação continuada, robusta. O que falta na educação hoje é investimento em especialização robusta, criação de mão de obra específica, porque lá na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, lá na Lei Berenice Piana, que é a lei da pessoa autista, tem um profissional de apoio dentro da sala de aula, que é como se fosse um mediador escolar para aquele aluno. Só que a gente só vê a lei no papel, na prática ela não acontece. Na prática, dentro do município, o que a gente tem? A gente tem o AVE, que é o Auxiliar de Vida Escolar, que hoje em dia quem fornece é a SPDM, que é aquela da saúde, que eu acho até engraçado, né, porque é uma pessoa da saúde dentro da educação, enfim. Mas é a pessoa que leva no banheiro, que troca uma fralda, já ouvi dizer que tem AVE que troca sonda.
o que não deveria ser, porque tem que ser um médico ou enfermeiro, especialista, mas tem desses casos na rede pública, porque tem pessoa com paralisia cerebral que vai para a escola que usa a dieta enteral, então ele não se alimenta pela boca, ele se alimenta por sonda, então tem que esse profissional AVE que alimenta essa pessoa. Então você acredita que a escola pública, do jeito que ela é hoje, ela não tem estrutura nem humana e nem estrutura física para atender a crianças com deficiência? Estrutura física, algumas até têm, elevador, acessibilidade, trocador. As escolas mais recentes que foram construídas, elas têm esse aparato, mas o que falta é investimento técnico de profissional, professor especializado, staff no geral. Você precisa ter um psicólogo dentro da sala de aula para mediar, por exemplo, dentro da sala de aula, dentro da escola, para mediar a questão do bullying, porque tem muita questão de bullying dentro da escola com pessoa com deficiência. A minha filha, quando estudava na escola pública, nenhuma criança brincava com ela, Hélio. Era muito triste. No ano que ela estudou, ela teve uma gestão muito boa, que eles falaram, olha, a gente não tem, mas a gente vai ter. E em um ano, eles construíram o trocador, eles conseguiram trazer uma auxiliar de vida escolar, eles trouxeram, na época, estagiária. E esse staff suportou a minha filha, mas ela era a única autista lá em 2000 e nada, lá, quando ela estudou nessa escola. Então, ali ela teve uma inclusão bacana. Mas antes, na creche, eu descobri que minha filha comia lixo dentro da sala de aula. Ah, como que você descobriu? Por que a Catarina não falava? Porque eu encontrava nas fezes dela casca de lápis, pedaço de TNT, de EVA. Todo dia. E aí eu falava com a professora, e a professora falava, foi sem querer, foi um acidente, mas não era acidente, porque a pessoa com autismo normalmente, né, ela tem o TPS, que é o transtorno do processamento sensorial, e às vezes eles têm problema com sono, dormir, eles não conseguem dormir, têm dificuldade para dormir. A maioria, principalmente as crianças. E aí o que acontece? A minha filha não dormia na hora do soninho, que nem toda criança dorme, né, na creche, tem a hora do soninho. Eles almoçam e depois eles colocam as crianças para dormir. E a minha filha não dormia. Sabe o que a professora fazia? Ela passava a chave na sala e deixava a minha filha na sala de aula, com as outras crianças dormindo. Minha filha ia na lata do lixo e comia o lixo. E eu descobri isso depois, quando a minha filha estava na EMEI, porque um dia a gente estava lá no parquinho, numa festinha da escola, e um menininho que estudou com ela na creche falou assim, tia, ela é a Catarina? Eu falei, é. Ele falou, eu estudava com ela. Falei, é mesmo? Você estudava com a Catarina? Você brincava com ela? Tia, na hora do soninho, ela comia o lixo da sala e eu ficava cuidando dela. Hélio, isso me despedaçou, isso me despedaça até hoje. Quando eu lembro, eu tenho vontade de chorar. Então, é muito complicado. A gente não tem um bom serviço na área da educação, porque não é de interesse do nosso governo. A verdade é essa. E no Funde 1, no Funde 2, no ensino médio, piorou, porque as salas são mais cheias, os professores estão mais desgastados, e aí o que acontece? A escola, que deveria ser a rede de apoio da família, ela está tão sobrecarregada de outros problemas, de outras ordens, que a gestão, eles não querem problema. Então, para eles enxergam aquele aluno com deficiência como um problema. Eles não querem incluir. E os que querem incluir, eles encontram a barreira atitudinal dentro da escola, com professores. Tem professor que fala, eu não quero, esse aluno dá trabalho. Enfim, é um cenário caótico que a gente vê hoje. A gente conta muito hoje em dia na inclusão com a boa vontade. E não deveria ser assim, porque é direito, está lá na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, é direito à escola, toda criança tem, é direito. Só que, do jeito que eles estão fazendo, tem muitos pais que preferem não mandar o filho para a escola, porque ou ele vai ter que ficar indo buscar o filho, cada momento que essa criança apresentar uma demanda, a família tem que ir até a escola, ou a mãe vai ter que ficar dentro da escola o dia inteiro, que é o que está acontecendo hoje na escola do estado, né? Daniele, nosso bate-papo está chegando ao fim. Queria agradecer demais a sua contribuição com um tema tão importante para a nossa sociedade e gostaria de escutar os nossos telespectadores as suas conclusões finais.
Então, as minhas conclusões finais são as seguintes. Uma sociedade inclusiva, ela é um lugar melhor para todos. E quando eu falo para todos, é para todos mesmo. Não precisa ser uma pessoa com deficiência para usar uma rampa ou usar um elevador ou precisar de dispositivos assistivos, né, para viver. A gente tem que pensar que a expectativa de vida do brasileiro está cada vez maior e que uma população com mais idade é uma população que precisa de adaptações para a vida. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando só para pessoa com deficiência, a gente está falando que inclusão é bom para todos, porque realmente é. Do ponto de vista social, também, porque quando a gente convive com a diversidade, a gente amplia o leque, né? A gente se torna pessoas melhores, mais tolerantes com a diversidade, com o outro, porque se a gente parar para olhar, todo mundo é um pouquinho diverso em alguma escala, em algum aspecto. Então, eu costumo dizer que o futuro, ele é anticapacitista, e se ele não for, então não será um futuro. E nada sobre nós sem nós, que é uma frase muito dita pelas pessoas com deficiência, que no caso eu não sou uma pessoa com deficiência, mas eu sou mãe de uma pessoa com deficiência não oralizada, então me sinto apta a falar aqui hoje pelas necessidades de minha filha, né? Que uma pessoa de autismo de menor nível de suporte, ela, embora ela tenha condições de falar por si, ela não tem condições de falar pela minha Catarina. Então, eu estou aqui dizendo que a gente precisa sim pensar em políticas públicas de inclusão verdadeira, não o que a gente tem hoje, que o que a gente tem hoje é fake news, né? A gente tem muito serviço, a gente gasta muito dinheiro público com coisas sem evidência científica, tanto na área da educação quanto na área da saúde. A gente tem que empregar os recursos que a gente tem com um embasamento científico, com ciência, não gastar assim ao Deus dará. Então eu acho que é isso. Famílias de pessoas atípicas existem, pessoas autistas adultas, severas, né, nível 3 de suporte, não oralizadas, elas existem, elas precisam de políticas públicas e as suas famílias também.